Olá pessoal, muito bom dia a todos que estão agora conosco, chegando na FM Cultura 107,7 FM neste sabadão, já com a Feira do Livro acontecendo na nossa cidade, ali na nossa grande Praça da Alfândega, ela está de volta. Teve enchente, teve tudo, mas tem Feira do Livro sim acontecendo nesse momento e a gente vai falar aqui no programa, eu e o professor Juremir Machado da Silva, e é claro sempre com o apoio da Matinal Jornalismo, da revista Parentes, do nosso professor Luiz Augusto Fischer, parceiraço aqui também do programa, os nossos queridos professores da Durgs, que também sempre nos prestigiam por aqui. Juremir, tudo bem contigo, Juremir? E a FAMECOS e a ProHub. Eu até não digo que, até não falei, né, que é o mais importante também. Exato. Nós estamos aqui nesse estúdio maravilhoso. Pessoal que está no FM depois, não pode agora, está ouvindo no FM, mas passa no YouTube depois, veja bem, esse estúdio da ProHub, aqui na Pontifícia Universidade Católica, na FAMECOS, né, onde o Juremir é professor e eu fui aluno. Né? Então temos uma história. Estamos recebendo aqui Ivan Pinheiro Machado e Paulo Lima, este casamento que nós pensávamos que era de 50 anos, descobrimos que já ultrapassa os 50 anos, os homens da LPM. No mínimo 54, é que tem o casamento, o noivado, tem o namoro, aquele negócio, né? Ficaram. Na frente de cara, sem direito de entrar, do outro lado do portão, tem todo aquele negócio. E eles são, Nando, para quem possa não ter entendido ainda, o L da LPM e o PM da LPM. Lima e Pinheiro Machado. Ivan Pinheiro Machado e o Paulo Lima. Os caras ficam... Hoje o cara usa a inteligência artificial, pede sugestões de nome fantásticos, maravilhosos. LPM, nome dos caras. 50 anos de criação da editora. Os outros 4 lá são outras atividades deles. Aliás, o Lima tem uma tese a respeito do nome, que eu vou pedir para ele falar, que a gente, na origem, a gente queria, eu sugeri, que fosse assim uma espécie de uma paródia para aquelas empresas antigas, assim, Lima e Pinheiro Machado Editores Limitada, que, né, que era uma coisa assim, para quem tem 20 anos, o que tu acha? É uma coisa que é sensacional, né? Aí o Lima não quis, diz por quê ali. Não, na verdade, nós estávamos saindo de uma outra empresa que nós tivemos antes. Nós tivemos uma agência de propaganda que a gente começou com 18 anos, né? E tivemos um certo momento de sucesso com essa agência, enfim, mas depois a gente resolveu, o Edgar Vasques, que era nosso sócio na agência. Nossa, outro que também tem história na LPM. O Edgar era nosso sócio na editora. E saiu, em 72, o Edgar saiu da LPM e foi desenhar o rango lá na Folha da Manhã. Ele saiu da agência? Ele saiu da agência. Como é que se chamava a agência? Ciclo 5 Propaganda. Olha só. Ciclo era uma coisa que se renova, 5 porque nós íamos ser 5 sócios, acabamos sendo 3 só, eu, o Ivan e o Edgar. E o Edgar, na mesma hora que a gente falou em ciclo 5, ele botou um C, um 5 e fez uma maçã e o símbolo da criação era o logotipo da empresa. E aí o Steve Jobs nos plagiou. Plagiou vocês. Plagiou vergonhosamente. Não entraram com o processo? 68. A Wanda Letra. A Wanda Letra. Era uma maçã, exatamente. Era o C, e o 5 fazia a perninha, era o talinho. Só prova que tudo se copia. Mas a maçã já era o símbolo da gravadora dos Beatles antes da época do Steve Jordan, né? Eu acho que era. Sim, era nos anos 60. O símbolo dos discos dos Beatles é uma maçã, os viriam. E claro, esses jovens ouviam Beatles, né? Obviamente. Mas o Lima foi um visionário, porque se tu pegar hoje, Juremir, tudo reduziu para a letra, né? Rádio Gaúcha 0 Hora é GZH, o Globo Esporte é o GE. Né? A Bandeirantes é a Band. Tudo virou assim, cada vez mais siglas. A Fernanda é a Fê. A Fê. O nome de programas estão tratando assim, atualidades esportivas que eu apresentei na Bandeirantes, eles chamam de AE. AE1, AE2. O Globo Esporte é o GE. É o GE? Eu sempre penso, é a General Electric. O G1, é verdade. O G1, Juremir. O G1. Mas aí tem uma história interessante, que no dia em que nós resolvemos, eu e o Ivan resolvemos publicar o Rango do Edgar, a gente convidou... Foi o primeiro livro da editora. Foi o primeiro livro da editora. Nós convidamos o Edgar para um almoço, e o Edgar, falamos para ele, nós queremos fazer uma editora, queremos publicar o Rango e tal,
queríamos te convidar para ser sócio. Ele disse, não quero mais saber de nada, só vou desenhar e tal. Aí o Ivan falou, Lima e Pinheiro Machado. Eu digo, pô, mas imagina se nós quebrar ali adiante... Vamos fazer LPM, chega, não precisa mais. A gente poderia, não teve nenhuma manchete sensacionalista, mais ou menos assim, jovens empreendedores lançam um livro de desenhista de esquerda e fazem enorme sucesso. Não, mas nós lançamos o livro e foi, claro, em plena ditadura, né? Que ano é isso, Ivan? 74. Nossa, pegado, né? E aí, claro, teve toda a história, vai lá na Polícia Federal, toda essa coisa. Mas a verdade é o seguinte, que o livro, ele explodiu na feira. Sim. Né? E quem fez o livro, Juliano, quem imprimiu para nós, porque nós não tínhamos um tostão, né? Um tostão no bolso. Tu te lembra do Carioca, Alfredo Oliveira? Claro. Sim, gremistão, Carioca. Falecido Carioca, querido. Carioca, boa fonte no Grêmio. Nossa, passava coisas... E o Carioca era um cara tão sensacional. Acho que ele era muito amigo do presidente da época, o Paulo Doni. Sim, foi minha época de setorista do Grêmio. Era nosso fornecedor na agência de promoção. Era nosso fornecedor de notícias. O Carioca era daqueles caras que a gente, que todo mundo conhece, aqueles que ama... te esculhambando. Não tem assim? Tem aquele cara que te adora e está sempre te esculhambando. Mais gosto de ti, mais o Carioca era exatamente assim, ele nos adorava. Aí eu digo, vem cá, Carioca, nós precisamos imprimir o livro, mas estamos com pouca grana. Porra, vocês querem por quê? Aí dava um esporro, aí depois uns 10 minutos, tá, só se for domingo. E aí bancou o primeiro livro. E ele foi lá e imprimiu o livro. Mas teve um lance que eu vou contar aqui, que é uma história maravilhosa, que até aqui na Famecos eu estava dando uma palestra sobre editora, livro e tal. Aí uma menina, no final da palestra, chegou para mim e disse, pô, que legal, né? A LPM sempre teve... foi uma vanguarda e tal. Inclusive, o primeiro livro não é nem impresso em preto, é impresso em marrom. Aí que legal, foi uma coisa assim que quando eu vi, eu fiquei impressionado, eu vi um antigo exemplar e tal. Aí passou a bola para mim, eu digo, olha, eu lamento te decepcionar, mas o que aconteceu foi o seguinte, o Carioca, o Alfredo Oliveira, nos liberou a impressão do livro. Ele tinha uma gráfica? Ele tinha uma gráfica. Ah, certo. Uma gráfica ali na Bordini, ali, na Quintino. Ele liberou a gráfica dele. Isso, a gráfica dele. E aí nós chegamos lá, no domingo, estavam lá os caras dele, os 2 ou 3 caras dele, e nós dizemos, bom, vamos lá, vamos tocar a impressão, então, né? Aí os caras ficaram se olhando assim, olha, só tem o seguinte, o doutor vetou o preto, porque o preto é muito caro, ele não quer que imprima com o preto. Aí eu digo, pô, mas como é que nós vamos... Já está na máquina marrom. Não, foi pior ainda. Tinha um monte de lata no chão. Lata de amarelo, vermelho, azul, tudo assim, com um pouquinho no fim, assim, sabe? E nós começamos a misturar. Botava o amarelo, o vermelho, o azul. Deu marrom? Deu marrom. Deu uma lata cheia de marrom. E aí nós imprimimos em marrom. E ainda separamos o laranja, porque precisava ter 2 cores a capa, né? Sim. Aí ficou laranja e marrom. Venderam quantos exemplares? Acho que naquela época, tu vê uma coisa, hein, foi aqui uns 6 mil, né? Nós fizemos a primeira edição 5 mil. Depois a gente, foi o livro mais vendido da feira, depois a imprensa nacional toda deu uma cobertura impressionante para o livro. Vocês 20 mil. Vocês editores são malucos, eu digo isso pelo seguinte... A segunda edição foi 5 mil, eu me lembro, nós tiramos uma foto, porque a LPM era na cozinha do escritório do pai do Ivan. Meu pai mandou carpetar a cozinha. Carpetou a cozinha, a LPM era ali. E a gente tirou uma foto com a segunda edição toda, né? Dentro da cozinha. Assim, não tinha onde enfiar, cara. Eu digo que vocês editores são malucos pelo seguinte, o Sérgio Lide, que quando resolveu ele e Luiz Fernando criar Artes e Ofícios, o primeiro livro foi meu, e já era um absurdo. E o segundo absurdo é que era a minha dissertação de mestrado, que tinha sido reprovada na URGS. E vendeu. Foi em 74, o livro tinha que passar previamente por uma censura? Não. O livro... Porque a música passava, né? A música antes de ser publicada tinha que passar música, por censura. revista, jornal tinha que passar. O livro não. O primeiro rolo que a LPM teve com a lei foi o seguinte, na época existia o departamento de censura e barará, que jornal e revista tinha que passar. Livro não. Porque livro deixavam por conta e risco, como era um negócio caro para burro, e as editoras tudo meio esgoelada na época, eles deixavam por conta do... Porque se
Eles não acreditavam que tivesse se aprendia leitura. um Ninguém livro, lê nesse quebrava. Brasil, ninguém lê no país. Não, e tu ficava por conta e risco, tu entende? Quer dizer, um negócio que a gente O estava... prejuízo que ia tomar. E do ponto de vista assim, de um pensamento sério, assim, é o seguinte, criou a autocensura violenta, entende? Porque a gente, cada vez que a gente ia fazer um livro, pensava, cara, se os caras aprendem esse livro, nós estamos quebrados. Né? Agora, Lima, conta o seguinte, como é que é dois empresários que conseguem ficar 50 anos juntos? Porque normalmente no quinto, no sétimo, no décimo dá briga, separa, divide, ou um resolve fazer outra coisa. Eu acabei de citar o Sérgio e o Luiz Fernando. Não sei se eles brigaram, mas terminou. O Sérgio foi embora para São Paulo, o Luiz Fernando ficou tocando a editora. Sempre tem um momento ali em que a relação satura e separa. Vocês não. Nos primeiros 14 anos, a gente permaneceu na mesma sala. Aí eu consegui sair da sala, me libertei. Emancipação. E aí a gente... Mas, enfim, isso aí um problema. Sabe o que é na real? A vida e o Brasil fez com que a gente não conseguisse se separar. Sabe quando tu quer fazer um divórcio e não tem dinheiro para te separar? Mas quando vocês pensam em fazer uma editora, naquele momento ali, o que vocês tinham ambição de publicar? Nós temos que publicar tal coisa, assim, tinha alguma coisa em mente? A gente nem queria fazer editora, a gente queria sacanear o governo, compreende? Esse era o nosso... né? Porque nós estávamos lá na Faculdade de Arquitetura, a Faculdade de Arquitetura era um centro... Os dois de... da... Não, era administração. Mas a gente se dava na noite, assim, entende? Tinha amigos em comum. Todos os gatos são pardos à noite, né? Exatamente. Mais tranquilo. Então, na verdade, quando a gente fez a única coisa organizada realmente que nós fizemos foi a agência de publicidade. A editora foi... Claro, porque ali tinha que ter de cliente, tinha que ter, né, mídia e tal. A editora foi assim, foi aquela coisa que agora o que nós vamos fazer? E o Edgar, na época, fazia grande sucesso com o Rango. O Edgar era uma estrela na época. Assim, né? Ele era muito conhecido. E era um milagre que ninguém sabia porquê, era logo na Caldas Júnior, hiperconservadora, que tinha a tira mais porrada, que o Dr. Breno não deixava mexer. Ele gostava, se divertia. Agora, então era um mistério. E assim, para sacanear o governo, vocês criaram uma editora que se tornou a maior editora do Rio Grande do Sul, que é um fenômeno nacional até hoje. Eu acho que uma obviedade, que o Rio Grande do Sul tem duas grandes editoras na sua história, a editora do Globo e a LPM, que são grandes, assim, tem outras editoras muito boas, importantes, mas não com a envergadura da LPM. E assim, obviamente que o sucesso do Rango nos embalou, né? E a seguir a gente fez um livro do Brossard. Na época o Brossard fazia aqueles discursos como deputado e não podia, a censura cortava aparecia versos de Camões, né? Mas discursos proferidos pelo deputado Paulo Brossard no jornal, na capa. Estadão, né? Aparecia, Estadão, no Globo, no Jornal do Brasil e tal. E nós resolvemos pegar os discursos do Brossard e fizemos um livro com os discursos dele. E aquilo ali, obviamente, que no Brasil inteiro todo mundo tinha uma expectativa de saber o que ele dizia naqueles discursos, né? E simplesmente ficou em primeiro e segundo lugar, o segundo livro dele, em 2 anos na Veja. Que beleza. O Balé Proibido, discurso proibiram o Bolshoi, sim, porque era um comunista russo, sim, e tal. Sim. Aí o Brossard fez um discurso histórico sobre isso. E vocês publicaram? Nós botamos o Balé Proibido. Era uma dos discursos dele. E outra jogada, assim, outra sacada que vocês tiveram foi de ir atrás do Milor Fernandes. É verdade. Grande Milor. O Milor foi, digamos assim, o primeiro autor nacional, né, que nos abriu as portas do Rio de Janeiro, que na época era por onde entrava, né, toda o material cultural e tal, no Rio de Janeiro. Se dizia até que era o tambor do Brasil, né? E foi assim, a gente foi lá, ligou para o Milor, de um orelhão, deu a bandeira, aquela fichinha que caía, né? Atendia do outro lado, e atendeu uma voz da secretária eletrônica. Alô, o Milor não está, ao ouvir o sinal, deixe um recado e a hora em que telefonou. Aí nós estávamos no orelhão esse, da Princesa Isabel, sei lá. Eu digo, Milor, somos editores do Rio Grande do Sul, meu nome é Ivan Pinheiro Machado. E aí ele, atendeu. Atendeu. Oi, e aí, editores? Então, o que vocês estão fazendo? Passem aqui. Nós estamos aqui e tal. Venham aqui para o escritório. Aí nós fomos para o estúdio dele, na frente da... Ipanema, né? Esqueci o... Gomes Carneiro, 53, cobertura. Aí nós chegamos lá,
E aí começamos a conversar e tal. Nós tínhamos 20 e poucos anos, né? O Milor tinha exatamente a idade do meu pai, que era 20 e poucos anos mais velho. E aí ele nos convidou para ir almoçar na casa dele. E aí começamos editando um livro que foi ilustrado pelo Edgar, como é que é? Devora-me, eu te decifro. Devora-me, eu te decifro. Tinha uma esfinge na capa. E vocês têm a contabilidade direitinho, assim, desses 50 anos, quantos livros publicados? Títulos? Tem, mais ou menos. A gente calcula em torno de 3 mil. 3 mil. Muitos que viraram best-sellers. Livros que venderam, assim, não 6 nem 10 mil, que venderam muito. Pega a analista de Bagé. Quem é o campeão de vendas da história? O Sapiens, eu acho. Só? O Sapiens. Sapiens. Foi Do 900 Yuval mil. Harari. Quantos? Uns 900 mil. 900 mil. Pensa nisso, Nando. É livro. 1 milhão de exemplares, vamos arredondar assim. E aí fomos vítimas do poder econômico. A né? companhia levou. Sim, eles Companhia não das podem ver, Letras ele não levou. pode ver o rapaz lá, não pode ver ele tem uma sede de hegemonia. Né? Sim, foi lá e... Então, tudo que dá certo, ele vai em cima. Como ele é uma multinacional, tem as costas quentes Sim. e tal. Quem, né? Ivan? Tu tá te O vendo? Luiz Schwartz, Luiz Schwartz. que é o dono da Companhia das Letras, que é uma multinacional, que não é mais dele, né? Que pertence a uma empresa A alemã. Random House. É isso. A Bertelsmann, que Isso, é dona isso. que é um mega grupo, né? É o maior grupo editorial do mundo. Isso, o Luiz Gomes da Sulina sempre ironiza. Esses caras aí são da Bertelsmann. A Bertelsmann foi quem inventou o Círculo do Livro, Ah, sim. que foi imitado pela Abril aqui. Né? Foi a Bertelsmann que inventou isso. Mas é uma concorrência predatória. É. Porque, na verdade, tem que fazer o seguinte, olha, descobre seus talentos, mas não fica predando que os outros descobriram. Mas tudo que dá certo, ele vai em cima. Ele não tem jeito. Às vezes os autores também não dão bola para eles. Às vezes também tem isso também, né? Mas a gente enfrentou, isso aí é aquela história até, que tu pega assim, uma história de vida de 50 anos, tu passa 50 anos cabeçada com um cara, é o nosso caso com ele. Sim. Porque ele era funcionário da Brasiliense, né? Sim, ele era Então nós começamos. Aí nós inventamos o Bukowski, que ninguém conhecia na época. Ele pegou? Aí ele tinha Cartas na Rua, ele pegou o Cartas na Rua. Nós com Crônicas de um Amor Louco, aí foi... O Simenon também não. O Simenon, a gente publicou 60 Simenon. Sim, eu aí comprava ele foi lá e deu um carteiraço em Londres, lá pro 90? Pro presidente. O Simenon eu gostava tanto, mas eu Sim, li... ele matou o Simenon no Eu Brasil. li e esquecia. Então, quando eu andava viajando muito, cada vez que estava no aeroporto, eu comprava um. Aí eu me dei conta que tem Genial. 4, 5 exemplares do mesmo. Eu nem gosto de falar sobre isso, viu, Jeremias? Como a gente sabe tudo de Simenon, eu não quero dizer, porque, bom, se bem que ele já perdeu o Simenon, né? Porque para não dar o caminho das Está pedras. com quem né? agora o Mas Simenon? Nós vendemos 400 mil livros do Simenon. Puxa. E está com quem agora? Com qual editora? Não sei, Não está mais na companhia? Não, a gente procurou recuperar os direitos, depois que ele perdeu os direitos, porque ele fez 12 livros e não vendeu nada, né? Porque não é assim que se faz. Mas é grana isso, Ivan. Eles chegam lá e oferecem mais para o escritor, o leilão, para não sei quem. Como é que é? Não, é que tem... Na verdade, não é um dinheiro que tu perde, por exemplo. Eu ofereço, para pegar o Simenon, um adiantamento de $100 mil. Aí, quando a gente estiver prestando contas e tiver o valor dentro desses $100 mil, não paga nada. Depois que... Entende? Essa aqui É que também tem a facilidade de eles editarem lá fora, né? O grupo deles editar lá fora, um determinado autor. Né? Foi o caso do Sapiens, por exemplo, foi isso. E aí, porra, por que no Brasil não é nosso Sapiens? Ah, porque, entende? Aí já... Mas eu vi a isso. influência deles é muito grande lá fora também. Eu senti isso, Lima, com um autor que é meu amigo, Michel Houellebecq. Quando o Michel Houellebecq surgiu na França, eu morava na França, eu li, eu adorei e fiz contato. Descobri o telefone dele, fiz contato com ele. Isso, a Sulina publicou os 2 primeiros, eu traduzi. Partículas Elementares. Isso, e Extensão do Domínio da Luta. Aí ele começou a virar um fenômeno, ele é um fenômeno, e aí a Record primeiro. Ah, foi a Record. A Record pegou, e depois a companhia tomou da Record. Sai hoje no selo Alfaguara. Aí que é da companhia. A gente se sente um pouco assim, tipo, clube de futebol que forma o talento e depois o talento vai embora. É verdade, eu ia fazer essa referência. Pô, o Flamengo, o Palmeiras, os novos que levam. tem de dinheiro agora, bem levam. E também tem um detalhe, né? Eu acho, se vocês fossem me perguntar assim, o que vocês acham que é o grande lance da LPM? Eu digo, olha, o grande lance da LPM é ter sobrevivido em Porto Alegre. É isso. E mais do que o seguinte, toma essas rasteiras, mas descobre outras e continua. Se reinventa sempre. Mas tem o fator
O fator Porto Alegre, o imposto Porto Alegre, como eu chamo, que a gente paga há 200 anos, aí, há 50 anos. Mas isso acrescenta, torna mais charmoso ainda. É aquela coisa, né, Julimir? De tu estar longe das decisões. Quer dizer, ou a gente inventa, isso aí, ou a gente, por exemplo, o Sapiens. O Sapiens caiu na nossa mão porque ninguém quis. E a gente olhou e disse, opa, tem coisa aí. Entende? Vamos publicar o Sapiens. Por quê? Porque eu não tenho ilusão de achar que alguém lá mandou para a LPM e tal. Não, eles devem ter mandado para todo mundo e os caras lá não deram bola. E quando tu te sente aquado, tu inventa a coleção Pocket, né? Exatamente. E a coleção Pocket é um sucesso, é a maior coleção do Brasil, né? Livro bom a preço barato. Exatamente. Outras coisas... Agora, tu queria saber número? Tem um número da coleção que é maravilhoso. Essa nós calculamos. 30 milhões de livros. De pockets? Pockets. 30 milhões? 30 milhões de livros. São 10 Uruguai com a mão, dos bebês aos velhos, com um pocket na mão. Agora, como é que vocês conseguem dar conta assim? Porque a operação diária deve ser 1.500 pesadíssima, porque tem que ficar reimprimindo constantemente. Isso deve ser interminável. Nós temos normalmente 350, 400 títulos para serem reeditados. E aí entra a escolha. E aí é uma fila. Outras coisas assim que vocês também capricharam foi, por exemplo, na distribuição. Livro da LPM encontra em tudo quanto é lugar, por toda parte. Um catálogo maravilhoso e a participação. Vocês ainda vão lá na Feira de Frankfurt, e vocês iam. E lá vocês descobrem títulos importantes. Quanto à distribuição, eu quero frisar aqui o mérito do Dr. Paulo Lima aqui, porque na verdade é o seguinte, eu vejo assim, a história que eu conto da vitória da distribuição é o seguinte: quando nós chegamos em Belém, aí eu digo assim, eu estudei no primário que aqui tem o tal do Cais do Ver o Peso. Sim, vamos lá. Também. Aí quando nós chegamos no Cais do Ver o Peso, a gente entrou naquele complexo ali, tinha um display da LPM na rua, na frente do rio, assim. Aí a vitória é completa. Aí, cara, tá distribuído. Tu chegar lá naquele fim de mundo. Porque a tristeza do autor é pensar assim, publiquei o livro, aí ele chega num lugar assim, o único livro que não tem o dele. Oi, Ivan. Aí ele liga para o editor, não tem meu livro aqui, o editor, que cara chato. Vocês têm, falavam da questão da LPM ser esse fenômeno em Porto Alegre, né? Vivendo e atuando em Porto Alegre. A gente tem percentual, eu quando era criança eu via muito aquele do Gaúcho, é o que mais lê, Porto Alegre, a capital, percentualmente que tem mais leitores e tal. Depois vieram começar, o Peneiro que mais dizia, é uma mentira, não é verdade. Completamente mentira. Eu queria saber de você, tem números sobre isso? O Peneiro, me lembro que ele discursava, mas ninguém lê nessa cidade. Pode ter acontecido isso no século passado. No século retrasado. E hoje tem algum dado, assim, alguma pesquisa sobre isso? O dado que se tem é o seguinte, eles não fazem nada pelo livro. Eles que é em nossa cidade? Não, estou dizendo assim, o sistema. Sim. Né, o sistema, que seria o governo do Estado, a prefeitura, né? É uma coisa assim que até já falei aquela vez a gente falou sobre isso, que na verdade a última compra de livros de autores importantes gaúchos para bibliotecas públicas foi feita em 1992. Faz 32 anos que não são aparelhadas as bibliotecas. Criminosamente, o governo do Estado, nem a prefeitura, porque a prefeitura fez esse negócio aí que ninguém sabe que livros são, né? Mas que deu esse escândalo e tal, né? E assim mesmo reelege o cara. A compra daqueles livros para as escolas, sem licitação, sem nada. Mas a sem biblioteca o edital público. Eu tenho ido lá, parece que está bem reestruturada, assim, parece. Não, mas a biblioteca pública é uma biblioteca, tem um livro lá, do Josué Guimarães, né? do Mário Quintana, tem um de cada um. Agora, tu imagina o seguinte, quantas bibliotecas... no Rio Grande do Sul, acabaram as bibliotecas em escola pública, porque não tem livro. Porque o que acontece? Aí eles vão dizer, alguém vai dizer, não, mas tem livro e tal. O livro é o seguinte, é aquelas doações, sabe? O cara vai lá e leva, morre, não sei quem. Aquele livro que o sebo não quis, vai para lá, entende? Não existe critério pedagógico de como tem em São Paulo, como tem no Rio, como tem em Espírito Santo, como tem em tudo que é lugar. Mas agora lançaram um edital para ajudar as editoras depois da enchente. Não lançaram?
Sim, sim, lançaram. Olha, mas isso foi digital, totalmente problema é o dinheiro. insignificante. Totalmente insignificante. Tanto é Na que eu nem verdade, Sim, lançaram Na mais digital. verdade, Muitas editoras. Vocês sofreram muito com a enchente, porque vocês tinham um depósito, tem um depósito na zona, no 4º distrito. exatamente. A gente sofreu um pouco. 1,5 metro de água. Né? Entrou 1,5 metro. E a nossa sede foi perda total. Perda Ali total. que tu conhecesse, Sim, na Comendador Coruja. Perda, fechado até hoje até nós hoje. não conseguimos entrar lá. Ali vocês perderam livros, Perdeu computadores. um monte de coisa. Não, computador não, porque a gente conseguiu tirar. Mas o resto, móvel, os livros de lá, das bibliotecas, aqueles livros que chegam do exterior, que a gente guarda, que tem. Né? Mas vocês continuam lá? Recuperaram ou se mudaram? A gente conseguiu agora pintar, né? Agora vamos trocar o piso, tem que trocar o piso, trocar banheiro. Não, foi um caos. Nós estamos no depósito ali no 4º distrito. Nós estamos lá no depósito, depois que para o baixaram depósito. as águas. Sim. A gente está lá. Sim. Por sorte, no dia que antecedeu a enchente, a gente disse, olha, faz o seguinte, não vai chegar água aqui a 2 quilômetros do rio, não vai chegar, né? Mas faz o seguinte, pega os livros que estão na primeira prateleira e põe na segunda, que estava a 1,20 metro de altura. Uhum. E a água chegou a 1,10 metro. Não, e o Lima me falou... Foi água da cidade. Não, mas olha só isso. Do rio, né? O Lima me falou, me ligou e disse assim, olha aqui, ó, nós estamos levantando os livros. Tipo, por quê, cara? Não, porque pode dar uma enchente. Diz que tu tá louco. Eu digo, faz o seguinte, então manda um WhatsApp pro Noé, para ele vir com a arca. Ainda gozei. Pô, 2 dias depois Noé tinha te 1 manda metro de água. lembranças. Nós voltamos lá de barco 4 vezes. Noé apareceu então depois. Sim, eu vi as imagens de vocês de barco. Nós de barco. Vocês estão falando em dinheiro, né? Essa semana tinha uma matéria do Max Ledur, presidente da Câmara Rio-Grandense, falando da falta de dinheiro para a feira. Aí, na quinta-feira, saiu uma matéria no GZH, da Juliana Bublitz, que o governo federal liberou 700 mil da Petrobras e 250 mil da Caixa. Então, que teria um aporte de verba. Mas, segundo o Ledur, ainda falta 227 mil para fechar as contas da Feira do Rio. Olhando, isso aí mostra exatamente aquilo que a gente estava falando há pouco. A irrelevância, tu entende? Quer dizer, nem a prefeitura, nem o governo do estado reconhece. Por que tem que ter governo federal? Isso aqui é o acontecimento mais importante que tem no Rio Grande do Sul, em termos culturais e tudo, é a grande festa popular. Então, todo ano, o ano passado foi a mesma coisa. Se não fosse os jornalistas, a imprensa fazer uma pressão, não ia ter dinheiro para a feira também. O presidente da Câmara tem que ser especialista em mendigar. Mendigar. É isso que ele tem que fazer. Cortaram a limpeza da feira, tia. Era nós limpando lá a feira, durante 2, 3 dias. Eu vi que a feira faz muitos eventos com escolas. Isso tem um custo. O Ledur estava dizendo, olha, talvez a gente tenha que cancelar esses eventos. Os ônibus que buscam e tal. Isso é uma pena, é um troço impressionante isso. Todo ano é a mesma coisa, passar o chapéu, até que acaba acontecendo, acaba tendo alguém que põe o dinheiro. Mas todo ano é isso. É sempre o presidente da Câmara que sofre com isso, obviamente. A gente tenta ajudar. Vocês devem se lembrar da Tânia Rose. Sim, lá de Passo Fundo. Que foi a pessoa que inventou aquela coisa de Passo Fundo. E não tem mais, não. E a hora que os caras tiraram ela, acabou? Sim. Porque a Tânia era ela que mendigava. A jornada literária de Passo Fundo. A histórica. Acabou. Que era histórica. A Tânia era quem mendigava. Todo mundo teve lá. Patrocinadores para poder fazer aquele evento. A feira a de Porto Alegre está completando 70 anos nesta edição. Vocês estão... Há 50, vocês foram desde o primeiro ano? Ou precisava 2 anos para entrar? Não. Ou vocês ainda não estavam preparados para entrar? O pai do Lima é um dos criadores da feira. Olha só. Dr. Mário de Almeida Lima. O pai é um dos 3 fundadores, porque, na verdade, a história foi a seguinte, o Saí Marques... Sim, do Correio do Povo. Que era vereador, e jornalista. E era jornalista. Ele chegou no Mateus, né? E encontrou o pai, o Rosenblatt. Diz o que é o Mateus aí, porque senão... O Mateus era um café famoso em Porto Alegre. Na frente da Praça da Alfândega. Que funcionava 24 horas por dia, desde aquela época. Mateus, funcionava 24 horas por dia. Onde ficava? Tinha um sanduíche de pernil. Na Rua da Praia. Na Rua da Praia. Quando dava na frente da Praça da Alfândega. A gurizada ia lá comer o sanduíche. 24 horas funcionava. Funcionava 24 horas, Mateus. E o Rosenblatt, o Leopoldo Beck e o pai estavam tomando café e ele chegou. O Leopoldo Beck da Sulina. Da Sulina. E aí o pai... Isso era à tarde, às 3 da madrugada, para gente saber como... Não sei. Isso é um detalhe mas importante. O pai era diretor da Globo. Era diretor editorial da Globo.
na época. É de pai para filha esse negócio. Aí o Saí tirou do bolso. Disse, olha, um recorte de jornal, eu vi uma feira do livro na Cinelândia, com as barraquinhas aqui. E ele disse, pô, que legal isso aqui e tal, vamos falar com o Bertazzo lá. E foram lá no Bertazzo conversar. Da editora disse, do Globo? Da Globo. Ele disse, vamos fazer a feira e tal. E aí começou a feira, em 1954. De toda maneira, se vocês não têm os 50 anos, bons 45 na feira, vocês devem 45 ter. 45 tem. Porque a gente aí botava barraca com o livro de todo mundo. O que eu noto sempre na feira é que vocês participam de maneira entusiástica. Eu noto que ao longo do tempo alguns editores vão meio que se desanimando, ou tem a barraca, mas não estão lá. Mas vocês estão sempre lá. É ruim isso, porque, na verdade, a feira ela começou mais com editores do que com livreiros. Né? Sim. E isso que seria importante, que se conseguisse se recuperar isso, né? De ter uma barraca da Record, de ter uma barraca da Companhia, ter uma barraca da Zahar. Para o editor é muito bom, porque ele vende diretamente ao leitor. Aquele desconto que ele tem que dar ao intermediário, ao distribuidor, ao livreiro, ele não precisa dar. Ele vende direto. Para muitas editoras é o momento de fazer a féria para o ano. Não digo para o ano, mas para o 13º. Para o 13º, por exemplo. Que no caso, no nosso vocês volume são grandes, é muito grande. Claro, essa sacada do Pocket já tinha ou uma coisa de vocês isso? Quando surge? Foi o que o Lima falou, é o desespero. Tá, nós estávamos no pós... Mas esse teu desespero veio na tua cabeça. Mas não, mas olha, alguém fazendo isso? Não, o negócio é o seguinte. Depois tu completa. O que aconteceu? Nós estávamos numa M monumental, pós-real. Pensando, vai quebrar. O juro caríssimo, nós endividados, pagando um juro de cartão de crédito. Entrada no plano real, sim. Quando deu aquele... Mudou. E se vocês lembrarem, assim, houve uma retração. Não, na largada foi horrível. Foi e a gente que já não era capitalizado, a gente sentiu isso. Nós não tínhamos dinheiro para mandar... publicar, para mandar imprimir um livro. E aí, no meio disso tudo, a gente... O que é se a gente tentasse aí a gente conseguiu uma máquina da Xerox que fazia livro por demanda. Alugamos a máquina. Que era uma aventura, assim. Mexemos na máquina, aumentamos o tamanho. A Xerox mesmo? Da Xerox, tinha, né? Docutec. A famosa Docutec, né? E aí nós começamos a fazer os livros de bolso. Porque aí a gente não tinha risco, a gente podia experimentar, entende? Se nós tiver que fazer uma experiência, imagina, mandar para uma gráfica fazer um livro de bolso, aí nós íamos ter uma fortuna. E nós queríamos fazer assim, 20 para começar, 12 para começar. E aí nós fizemos assim, 150, 200 de cada um. E aí imprimindo aquilo. Mudou a lógica da coisa. E aí começamos. Todos os anos que eu morei na França, os livros que eu mais gostava, eu achava mais bonito, eram os livros de bolso da França. Folheou? Eu achava lindo os livros. Eu também, simples e bonito. E aí eu ficava pensando, no Brasil tem uma coisa assim, tem muita editora, tinha uma editora paulista aí que o negócio dela era fazer livro caro, com uma embalagem cara, com a ideia de que se não for caro, o brasileiro que lê... Não dá valor. Não dá valor. E, livro 75% dos livros que a LPM vende, 70% dos livros são livros de bolso. Uma coisa também que eu notava era o seguinte, as grandes editoras francesas, Gallimard e tal, eles têm uma capa padrão. A capa creme com letra vermelha em cima, capa sem branca. Vaidade. Sem vaidades. Aqui no Brasil, a capa é um capítulo interminável de uma edição. O nome Rebeldes e Malditos, como é que ele surge? Para a sequência de autores que foram publicados. Eu acho muito legal isso. É legal, né? Isso aí eu não sei. Isso aí a gente tinha aqueles malucos lá, vamos botar aqui, Rebeldes e Malditos. Aí eu pedi para o Polidoro fazer um logotipo. Jorge Polidoro. O Jorge Polidoro. E aí fizemos. E a gente reprisou. É um sucesso a coleção. Não, tanto é que todos os livros da coleção Rebeldes e Malditos estão em pocket. Sim. Eduardo Bueno Peninha deu alguma colaboração para esse editor? Só atrapalhou. Trabalhou anos lá. Trabalhou quase 10 anos lá. Criei o Peninha. Foi ele que atraiu a literatura beat para... Foi. Ele tinha uns 20 anos, eu acho, quando ele começou a trabalhar lá. E aí, mas eu acho que a grande contribuição que ele deu foi aquela coleção... Sim, os beats Savas Sandir, né? Mas
as descobertas. Né? Certo, do Brasil ali, né? O Álvaro Nunes, Cabeça de Vaca, o Cristóvão Colombo. O Descobrimento do Brasil foi um sucesso, né? Sim, ele publicou todos esses livros lá, com introduções maravilhosas, tudo. Foi muito legal na coleção. Eu acho que ele foi ele que traduziu para o Brasil a primeira vez o On the Road, né? Do Kerouac. Sim, esse é o... 84, 83. Traduziu o On the Road para brasiliense. Essa é a medalha maior que ele carrega. A LPM pegou depois quando a brasiliense abandonou. Essa coisa do best-seller, né, a gente nunca imagina, né, porque o Peninha bateu lá na editora com o Descoberta do Brasil, né, com o Descobrimento do Brasil, e nós acabamos, ele queria um adiantamento grande. Vocês não quiseram? Esse? E a gente ficou, Descobrimento a do viagem Brasil, da descoberta. Descobrimento do Brasil, né, essas alturas do campeonato. Os grandes também. E no fim ele... Mas hoje nós publicamos. O André Gide não quis em busca do ter perdido. Sim, ele não falou mais, né? Foram vários, né? Porque ele ali deu pontapé inicial, né? Não fomos nós que editamos. A primeira edição não foi nossa. De quem? Do Peninha, do Descobrimento do Aquele que é o maior, aquele... Sim, aquele foi o objetivo. Foi o objetivo, o Bob Feit que publicou. Foi o único maluco que aceitou dar um adiantamento para o Peninha. Ele queria um adiantamento grande. O Peninha é assim, um cara que pensa grande. Tá certo? Tá certo. E para essa feira, o que a gente pode esperar aí? O que vocês estão preparando? Tá ali com a cola. Tá aqui, eu trouxe uma cola. A gente está fazendo alguns lançamentos legais. Por exemplo, o Márcio Pinheiro, o livro sobre a música do Chico Buarque, né? Sim. O que não tem censura nem nunca terá. Sim. Que aí vai ter lançamento na feira, um livro que já está. Vai ter lançamento na feira. Sim. Eduardo Bueno, que nós estamos falando, esse cidadão autografará Capitães do Brasil. O Peninha vai junto ou só o Eduardo Bueno? Peninha aparece lá também, vai junto. A última vez que eu encontrei com ele, nós pegamos um Uber junto, ele disse, olha, o Eduardo Bueno, o Peninha anda atrapalhando muito o Eduardo Bueno. A Clara Corleone está lançando... Recebi o livro, está ainda não lançando li, um muito belo obrigado. romance, Rosa e Violeta. Opa. Também terá autógrafos na feira. A Thalita Rebouças, essa vende. do Renato Caminha. Essa vende muito. Eles fizeram um livro falando sério sobre a adolescência, que está vendendo muito no Brasil inteiro. Juarez Fonseca, com Aquarela Brasileira, entrevistas sensacionais feitas na década de 80. Já li. Aliás, nós temos que trazer o Juarez de novo para falar sobre a Aquarela do Brasil. Sensacional. Não, inclusive apresenta aos jovens o Rogério Duarte, isso. Ninguém sabe quem é. Né? Pô, o cara é fundamental. Ele entrevistou todo mundo da música do Juarez. Todo mundo, cara. Impressionante. E na década de 80. Né? Isso aqui eu acho que esse distanciamento é bacana, né? De ler agora. É muito bom. Bom, a gente também está lançando a Marta Medeiros, né, um super best-seller, Comigo na Livraria. Comigo na Livraria. Que são livros. Ela pega livros e assuntos de livros como gancho para fazer... Ela é outro carro-chefe da editora. Até agora já estiveram aqui a Clara Corleone, o Peninha... Né? A Marta, todos passaram por aqui. O doutor JJ Camargo está lançando um novo médico livro cronista, também, né? Também. Vende muito livro, vende muito, tem né? muitos admiradores. Nunca o encontrei, temos de convidá-lo também. Nunca o encontrei, ele é muito bom. Vale a pena. Ele é muito bom, ele tem uma dialética assim, importante. Escreve na 0 Hora, né? Escreve. Chama-se O que se faz por amor. Bacana o livro. E eu deixei por último, deixa eu ver se eu deixei por último. Não, tem um outro livro, que vai ser comemorado com o lançamento da nova edição, ampliada, 25 anos do Dicionário de Porto Alegrense. Do nosso Luiz Augusto Sensacional, Fisch. Né? É um livro incrível, né? Sim. Eu até tenho tem tempo para uma pequena historinha. Claro. Tem tempo. Eu estou ali na livraria, que eu tenho uma livraria ali na Félix da Cunha, né? E vai muito estrangeiro ali, porque tem o Sheraton na frente, né? Sim. Aí um dia chega um inglês lá, eu quero comprar. Ele começou falando, eu digo, where are you from? Ele disse, I'm English. Aí eu disse assim, mas eu falar português, um pouco português. Eu digo, que legal e tal. Digo, vim comprar dicionário brasileiro de Porto Alegre. Eu digo, não, o dicionário de Porto Alegre, assim. Aí ele começou a me falar, eu digo, mas tu fala super bem português, cara. Falei para ele disse, muito obrigado, mas tem um problema. Eu queria entender uma coisa, porque eu estudo bastante e procurei saber. Por exemplo, quando eu digo muito obrigado, aí a pessoa chega para mim e diz, capaz. Sim, aconteceu agora com o Lima. Aconteceu comigo há poucos minutos. Aqui, eu pedi para uma menina ali, tu sabe onde é a Fameco? Ela disse, para de 7, eu estou indo para lá e tal. Eu vim perto dela, assim, quando eu cheguei aqui.
eu digo, muito obrigado e tal. E ela disse, capaz. Mas o inglês estava fascinado. Não, e vai explicar para ele. Aí ele chegou para mim. Tem 10 maneiras de disse pronunciar assim, e significam eu coisas procurei diferentes. no dicionário capacidade. Ele digo, nada se encaixa como welcome. Aí eu digo para ele, olha, cara. Aí eu peguei assim, dei a mão para ele, ele deu a mão e digo, olha, somos dois que não sabemos por que capaz. Não tenho a menor ideia, mas não tem mesmo, né? Não sei de onde é que saiu. Mas funciona, né? Mas é tudo. Parece chinês. Agora só tem uma inversão nessa história aí, tá? Bom. Só tem uma inversão nessa história. Agora tem o grande que para aí, muito Ivan, honra. deixa eu finalizar. Tem uma inversão vamos lá. nessa história aí. Tu dissesse que iam muitos estrangeiros na livraria por conta do Sheraton. O que a gente sabe é que vão muitos estrangeiros no Sheraton que vão à livraria, entendeu? Eles vão para a livraria e se hospedam no Sheraton. Cara, eu quero ficar lá na frente daquela livraria. Foi invertido esse negócio. Tá boa. Legal. E a gente faz força lá. Se hospedam no Sheraton por causa da livraria. Fala tudo que é língua, não tem problema nenhum. Eu quero ficar naquela, na frente Aliás, da livraria. Tá bem o americano falando aí. Não, mas é fácil. Cara, é impressionante. maravilhosa. Toda semana tem lance lá, assim. Tem as coisas mais estranhas. Às vezes, esse dia teve até um vietnamita lá. Eu digo, pô, cara, vietnamita. Aí, bom, então, finalmente, eu quero deixar bem claro o seguinte, que foi tudo uma coincidência, uma grande coincidência, que nos 50 anos da LPM, o patrono do livro fosse uma das pessoas mais importantes da nossa vida como editores, que é o nosso querido Sérgio Faraco. E cujo livro novo, já li, é sensacional. Digno é o Cordeiro. E ele nos concedeu uma bela entrevista aqui, logo depois que ele foi escolhido patrono. Legal. Ele, que é meio avesso às entrevistas, aceitou vir. E foi muito legal. Ele é demais. E o livro está bom demais. O livro está muito bom. Ele, com aquela modéstia dele, você tive muito trabalho para tornar aquele livro. E nós reeditamos. E esse é o Lágrimas na Chuva, que é o primeiro. Né? Que é muito... E nós reeditamos o Viva o Alegrete. Sim, eu vi. Cujo livro consta desse livro Os Dragões Não Envelhecem, que, na minha modesta opinião, é um dos maiores textos da literatura gaúcha. Olha só. É maravilhoso. Os dragões não Os envelhecem. Dragões Não Envelhecem. Viva o Alegrete. É emocionante, é sensacional. Vocês publicaram todos, praticamente, os grandes autores 16 livros do Faraco. gaúchos. Todos. Difícil alguém que não tenha, em algum momento, publicado com a LPM. Estou dizendo assim, de uma geração. Claro, José Guimarães, que era nosso querido amigo. Sim. O único que nós não publicamos, um livro original, mas traduziu do alemão vários livros para nós, foi a Lia Luft. A Lia nunca teve um livro original com você. Mas ela traduziu o Isaac Bashevis Singer, que escrevia em alemão, que era prêmio Nobel, né? Mas no mais, assim, de Caio Fernando Abreu a Mário Quintana, passando por José Guimarães. O Analista de Bagé foi um sucesso estrondoso. Clear, o Analista de Bagé foi um sucesso estrondoso com você. Foi inacreditável. O Analista de Bagé virou um personagem, né? Virou peça, virou... Sabe qual foi o grande série primeiro... de TV. O primeiro grande sucesso da editora? Qual foi? Estávamos em Frankfurt, logo jovens de 20 e poucos anos, e aí eu tinha visto um filme aqui em Porto Alegre que tinha me chamado muita atenção, me esqueci o nome do filme, mas vocês vão lembrar o diretor, que chamava-se Woody Allen. Um certo Woody Allen. E aí nós chegamos lá e tal, e aí encontramos um que era amigo do pai do Lima, o Roberto Rietti Correia, que era editor da Nova Fronteira, que morreu muito jovem. E aí ele perguntou, e eu ali perdido, né? Ele disse, tu tem alguma coisa que tu queira aqui? Eu digo, tem esse Woody Allen aí que parece que lançou um livro. Que tem um livro. Aí disse, eu conheço o agente e tal, sei que. Aí nos botou em contato com o agente, aí viemos para cá, compramos esse livro que chamava-se Getting Even. E aí tinha um jovem tradutor que estava aparecendo muito no cenário como jornalista, na época, final da década de 70, chamado Rui Castro. Olha, só E aí nós pedimos para ele, tu traduza, tá? Todo mundo dizia que ele era americanófilo. Isso foi no início dos anos 80. Não. Foi. Claro, final dos anos 70. Não, a editora começa em 74. Não, final dos anos 70. 70, quase Sim, 80. O livro foi lançado em 78. 78. O livro do Woody Allen que nós lançamos. E aí a gente lançou lá 3.000 exemplares e foi assim, legal e tal. Aí de repente teve o Oscar. E ele ganhou 8 Oscars. Com Annie Hall. Então, porque eu me lembro, eu cheguei em Porto Alegre em 1980 para morar em Porto Alegre, alguém me deu esse livro.
Ele deve ter sido... Foi a primeira vez assim, que eu tive contato. E aí nós fomos para a lista da Veja. Qual é o título em português? Hein? O título. Cuca Fundida. Cuca Fundida. Isso aí. Cuca Fundida, com uma capa espetacular desenhada pelo Edgar Vasquez. Eu tenho esse livro, é muito bom. É do Edgar, isso mesmo? O Edgar copiou uma foto dele, espetacular. Conta aquela história da Randall House. Nós fizemos a capa e fizemos um cartaz do livro e mandamos para o agente dos Estados Unidos e tal. Tinha que aprovar. E aí o agente nos puxou e tal. Pô, mas como? Está no contrato? Vocês não leram o contrato que o Woody Allen tinha que aprovar a capa? Agora já era, não tinha mais jeito. Agora já foi. Mas aí não aconteceu nada. Ele acabou não dando bronca. Mas ele gostou. Aí aconteceu o seguinte, o Scliar estava lançando o livro dele, O Exército de Homem Só, pela Randall House, na Broadway, ali num prédio. A maior editora do mundo na época. E ele entrou no prédio, tinha um saguão enorme, a recepcionista, e atrás da recepcionista um quadro Cuca Fundida. Era o único cartaz que tinha, na recepção da Randall House. Era o Cuca Fundida. Se tinha alguma dúvida se era boa a capa ou não, né? Ficou resolvido. Era brilhante. Até hoje é a mesma capa, né? A gente nunca mudou. A pena que na época não tinha celular, porque senão ele tinha fotografado. Em determinado momento, vocês tentaram uma parceria com a Sextante. Por alguma razão não rolou. Não rolou. E aí, depois disso, vocês resolveram seguir nessa carreira A2, que tem dado tanto resultado. Naquela época do pré-plano real, a gente teve uma conversa que foi quase até de vender por R$1 a editora para o nosso amigo Carlos Augusto Lacerda, da Nova Fronteira. Agora, aquele casamento ali, agora que ele já não deu certo, olhado de fora era mais ou menos assim como misturar Chico Buarque com música sertaneja. Qual? Com a Sextante. Nós? Não. Na verdade, ficariam administrações separadas. Mas eles não iam se meter no catálogo de vocês? Sim. É que foi uma vocês coisa... assim, jazz, MPB, a melhor MPB. É aí que chegou no altar. E não deu, não tinha como mudar. Foi no altar mesmo. Eles iam dizer para vocês assim, vamos de Ana Castela, e vocês querendo ir de Woody Allen. Mas não deu certo exatamente porque foi levantado essa questão, né? E aí a gente achou que realmente era muito diferente. Era muito diferente. Ivan e Paulo, vocês têm um catálogo de escritores consagrados, né? Pessoal de alta qualidade. E como é que é o garimpo ainda? Vocês têm esse garimpo ainda de, não vou dizer jovens, né? Para não falar a idade, novos escritores, pessoas que queiram. Não mudou nada. Como funciona isso, Ivan? Eu fico lendo 4, 5 livros ao mesmo tempo. O pessoal manda para ti? Como é que funciona isso? Claro, o tempo todo. A gente lê, dá para a gente, tem a Cacá que lê também e tal. Mas, na verdade... O garimpo sempre continua. Mas sempre o tempo todo. O e-book mudou muita coisa na vida de um editor de livros? Nem um milímetro. Nada. O e-book não pegou no Brasil. Não rolou. Não rolou, né? Não rolou. Vai exagerar. Mas não vejo o e-book assim. Mesmo com os tablets e todos os aparelhinhos para ler. 6% do nosso faturamento. Quanto? 6%. Quando chega a 6%? Quando chega a 6%. Quando chega? Que Porque... E o catálogo é pequeno também, assim, de livros. Nós temos 1000. 1000 livros. 1000 livros em e-book. Praticamente tudo que faz agora bota em e-book também. Mais de 1000, eu acho que já tem mais de 1000. Todos os livros que todos os livros tem. O teu livro tem. Sim. Vê só, até a minha eles publicaram. Todo mundo tem. Tanta gente que até... Eu ficaria surpreendido se eles não tivessem publicado. Não, nenhum, nem dois. E vários. É importante o e-book. Não, inclusive tem um livro que muito me orgulha, da lavra do nosso querido Juremir, que é o História Regional da Infâmia. História Regional da Infâmia, esse é um clássico. que é um livro corajoso, brilhante e importante. Citado até pelo Peninha. Eu entrei numa palestra, por acaso era o Peninha falando, citando meu livro. Eu disse, pô, mas... Não, mas tocar nesse assunto aqui não é fácil. Tem que ter coragem. Né? Não, claro, mas para entrar nesse tema... Não, inclusive deverá ser reeditado brevemente. E vocês estão preparados para os próximos 50 anos? Não. Eu acho assim, eu acho que nós nunca tivemos preparado para nada, entende? Vocês foram fazendo. Eu sempre me lembro que tu falou no começo e tal, 50 anos, tal, eu fico imaginando, eu fico me lembrando sempre de um documentário que eu vi do Oscar Niemeyer, que aí quando está terminando o documentário, na época ele tinha 103 anos. Aí
o entrevistador pergunta assim, vem cá, Niemeyer, define a vida. Aí ele diz assim, a vida é um sopro. Aí eu entrei em depressão profunda, né? Porque eu digo, pô, o cara com 103 anos diz que a vida é um sopro. Olha só, quando Edgar Morin, que está com 103, exatamente, quando ele fez 99, eu liguei para ele a pedido de um amigo para convidá-lo mais uma vez para vir ao Brasil. Eu organizei muitas viagens dele ao Brasil. Eu liguei, ele atendeu o telefone aos 99, e eu disse, olha, queria convidá-lo novamente a vir ao Brasil e tal. Ele disse, para que eu vou ver minha agenda. Olhou, voltou e disse, este ano eu não posso, mas a gente pode tentar ver para o ano que vem. Aos 99. Vou te perguntar no ar aqui, que eu digo que era o Morin. Tu estava almoçando na Orquestra de Panelas com um filósofo francês, e tu me apresentasse ele. Te lembra disso? Ah, sim. Era o Morin ou era o Baudrillard? Acho que foi o Baudrillard que eu te apresentei. Eu ia muito lá com os filósofos, mas o que eu te apresentei foi o Baudrillard. Foi o Baudrillard. Isso. Esses dias eu disse que era o Morin. Não, era o Baudrillard. O Morin, ele não curtia muito esses restaurantes mais, assim... mais sofisticados, vamos dizer. Ele gostava do mercado público. Uma vez, a gente organizou uma vinda dele, e era aquela época em que o grande restaurante de Porto Alegre era o Il Gatto Pardo. Gatto Pardo. E aí... Era uma onda também. Sim. Aí a gente foi lá 2 dias seguidos, porque a organizadora do evento só queria levar lá, acho que tinha uma parceria e tal. E um dia ele me disse assim, eu vou ao banheiro. E aí me fez sinal lá do banheiro, eu fui... E ele disse assim, vamos fugir, vamos lá para o mercado público. E aí fugimos do Gatto Pardo. Cultura de bistrô. Né? Aí na saída do almoço, no Gambrinos, ele fez uma fezinha, eu mostrei para ele como é que funcionava, ele fez uma fezinha no jogo do bicho. E aí, passado muitos anos, ele me perguntou, tu não me disseste o resultado que deu aquele dia? Oi, Ivan, tem mais aí 4 minutinhos de programa. O que a gente pode colocar aí no final da LPM que faltou dizer? Uma coisa muito importante que aconteceu nesses 50 anos, né? Depois da gente conseguir sobreviver a sei lá, 7, 8 mudanças de moedas e sei lá, e pandemia, enchente, né? Como eu disse, só falta a Terceira Guerra Mundial agora. Mas a coisa que eu acho que mais importante foi a nossa convivência com os nossos autores, sabe? Muitos amigos. Exatamente, que foi um negócio assim para nós, né? Um negócio maravilhoso, né? Conviver com essas pessoas todas. Né? Milor, José, Scler, Fernando, o Assis Brasil, Jô Soares, né? Pô, tanta Ziraldo. Gente, Ziraldo, pô, tanta gente que a gente conheceu e conviveu. O Eduardo Galeano. Vocês ajudaram também na formação, inclusive a minha, em relação ao anarquismo. Isso. Publicaram Biblioteca Anarquista. Biblioteca Anarquista maravilhosa. Eu era estudante de história só. A minha bibliografia era aquela. A propriedade é um roubo. A propriedade é um Proudhon. Aquela história do anarquismo, George Woodstock. George Woodstock. Maravilhosa. Dois volumes, eu tenho. Sensacional. Eu acho que isso sabe, nesse período aí, eu acho que foi o negócio mais legal que a gente teve. E vamos ver se a gente continua conhecendo gente. Sim. Otimista para essa feira aí que começou ontem e tal. Muito. Eu acho que sim, porque essas feiras em geral têm sido assim um momento de reunião das pessoas, né? Eu acho que isso aí é muito legal. E acho que vai ser muito bom. A gente veio da Bienal de São Paulo recentemente. Olha, no AMB, muita gente conhece o AMB, que é aquele espaço imenso. Sábado e domingo. Sem mentira nenhuma, sem nenhum exagero, não dá para caminhar. Tu entra ali naquele negócio, tu não consegue caminhar para nenhum lado, porque aquela multidão impressionante. Então, isso aí nos dá um certo, né, nos aquece o coração, né, porque mostra o quanto é vibrante, né, o interesse das pessoas pelo livro. Eu vou deixar minha sugestão aqui para a Câmara Rio Grandense do Livro, que organiza a Feira de Porto Alegre, que no ano que vem os patronos da feira sejam Ivan Pinheiro Machado e Paulo Lima. Não precisa ser só escritor, editor também faz a feira. Não tem escritor sem editor. Você sabe, Jeremir, que nós fizemos uma opção nesses 50 anos, que foi assim, de não celebrar e tal, entende? Porque, na verdade, é o seguinte, a gente tem consciência das dificuldades que houve e que são dificuldades de um país que não cuida da sua cultura, né?
Quer dizer, na verdade, nós estamos chegando a um momento assim de uma corrida de obstáculos. O obstáculo recente foi a enchente, porque teve isso aí que o Lima falou, não sei quantas moedas, não sei, e pandemia, e tarará, e esse negócio de que a gente conta mesmo com o leitor. Essa que é a grande mensagem, assim, que a gente tem que agradecer a todas as pessoas, porque não houve assim nenhum estímulo fora do leitor, né? O Estado é padrasto, como se Sim. não tem nenhum tipo de. Então essa é o nosso sentimento, assim. A gente acha legal ter chegado, né? Parece que foi ontem, né? Aquela coisa clichê e tal, mas é verdade, quando tu vê, passou 50 anos, né? Ivan Pinheiro Machado e Paulo Lima, muito obrigado. Parabéns pela essa história que vocês criaram aí de 50 anos da LPM. Olha, nós que agradecemos. Nós que agradecemos. A pauta desse programa hoje, feira começando, LPM 50 anos. 50 anos, A gente recebe aqui os pais da criança. Legal. Muito obrigado. Diz que o próximo livro será Como se manter casado durante 50 anos. Exato. Por que você não escreve um livro assim, com esse título? É verdade. Obrigado, Ivan. Parabéns. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Valeu, gente. Pensando Bem, agradece mais uma vez a todo mundo. O programa fica aqui na nossa plataforma do canal, no Pensando Bem. Te inscreve ali no canal, não te esquece disso, tá? O canal é novo, então precisamos de mais inscritos, tá bem? E lembrando que a gente faz aqui na PUC, sempre no prédio da Famecos, no estúdio da ProHub, são os parceiros aqui do Pensando Bem, Matinal Jornalismo, nossos colegas também e os nossos professores da Durgs. Juremir, tu vai dar uma Eu vou viajar. Trajetória on the road. Semana que vem eu tenho que ir a Campo Grande participar de um congresso, então não poderia participar do programa. E na outra eu vou à França. Então vou faltar 2 vezes. Ou seja, Tu vai do agro para a França. Eu vou do agro tu pra vai para França. uma grande cidade lá, Campo Grande, e depois vai ter que aturar Paris, é isso? Depois vou a Paris, então peço desculpas aí, Nando, como o Nando faz parte da chefia, então... Sim. Eu só me irrito com o local das viagens dele. Você não diz, não, eu vou ter que fazer uma viagem, vou ficar 3 dias lá em Alegrete, em Bagé. Não, mas é assim, é em Paris. Essas viagens me irritam profundamente. Mas o que eu vou fazer? Mas é trabalho. Eu já estou naquela fase até que... É bom, Paris. Eu Já não diria queria- Tom Jobim, Se eu né? pudesse No não Brasil, pegar o avião, eu não pegava. Sucesso é ofensa pessoal, né? É assim que eu vejo essas viagens do Juremir. É bem isso mesmo. Tchau, gente. Até semana que vem.